Olá, queridos e queridas. Temos aí mais uma aula, né? Remota. O assunto é aço. Tá? Vamos lá. Aço se aplica em vários locais e também para diversos usos na construção civil. A gente pode observar que tem aeroportos, tem ponte, complexos industriais, ou até as edificações, né? Desde as primeiras pontes metálicas até os edifícios mais modernos. A construção com aço tem sido uma das mais aplicadas nesse sentido, devido a ele ser arrojado, eficiente, tá? Para muitos tipos de obra. Okay? Trouxe aqui a definição, né? Mas a gente fica de um estudioso, que é Verini. Aço é a liga de ferro e carbono, que o teor do carbono varia desde 0,008% até 2,11%. Já a NBR 6215, ela define o aço como liga ferrosa, que apresenta teor de carbono igual ou inferior a 2%, tá? Em peso na sua forma combinada ou dissolvida, que pode conter elementos de liga adicionados ou residuais. Tá? Então, aqui vocês podem observar na foto da esquerda da forma que ele vai começar a ficar, né? Dependendo da quantidade de material que vai ser colocado aí na caldeira, no vaso, no caldeirão, né? Que muitos deles falam que é o caldeirão. E aqui nas outras fotos já é o aço propriamente dito. Ok? Existe a história, né, do aço, que é a idade do ferro, né? A gente tem que falar aço, não ferro, mas para muitas pessoas a palavra ideal seria ferro, que iniciou em 1200 a.C. e é considerado o último estágio tecnológico e cultural da pré-história. Seu descobrimento promoveu grandes mudanças na sociedade, com certeza. Aos poucos, novas técnicas foram sendo descobertas, tornando o ferro mais duro e resistente à corrosão. A grande mudança ocorreu, porém, em 1856, quando se descobriu como produzir aço. Isso porque ele é mais resistente que o ferro fundido e ele pode produzir em grandes quantidades. E também serve de matéria-prima para muitas indústrias. Por exemplo, às vezes o resíduo do aço eu posso utilizar como matéria-prima para qualquer coisa que eu for fazer, que tiver, no caso, o aço como um dos seus elementos. No Brasil, a exploração do ferro e aço sempre foi propícia, devido aos minérios de Minas Gerais, e as primeiras usinas começaram a desenvolver após a chegada da família real portuguesa em terras brasileiras. O mercado começou a se desenvolver mesmo já no século XX, com surto industrial aí verificado entre 1917 e 1913. A tabela abaixo indica um pouco dessa história, né? Um pouco da vivência de como funcionou. Começou com a Companhia Siderúrgica Mineira, depois ela já se transformou numa siderúrgica belga mineira, e assim até começar a privatização das siderúrgicas. Tá? E 2 anos depois de 1991, mais ou menos em torno de 1993, eram 8 empresas estatais, com capacidade para produzir 19,5 milhões de toneladas, né? Isso só de produção nacional, e elas já tinham sido aí privatizadas. Essas privatizações trouxeram setor expressivo a fluxo dos capitais. Muita gente entende que quando eu privatizo, eu melhoro. Não é dessa forma mesmo, né? Parece que as pessoas trabalham mais, porque a cobrança é muito maior, tá? Em composições acionárias de maior diversidade. Assim, os produtores passaram a entregar grupos industriais ou financeiros, cujos interesses da siderurgia
se desdobravam das atividades correlatas, ou de apoio logístico. No caso, o objetivo de alcançar economia de escala e competitividade. Quando a gente fala de local, né, de onde vai ter, por exemplo, eu já visitei uma empresa de como se faz o aço, né, como produz. Uma delas, uns chamam de Gerdau, outros chamam de Gerdau, né? E também a GM do Brasil, ambas ficam em São José dos Campos, São Paulo, tá? O Brasil tem uma história rica, é o maior parque industrial de aço da América do Sul, é o maior produtor da América Latina, é o 6º lugar como exportador líquido de aço e o 9º produtor de aço no mundo, ok? A gente não pode esquecer que a gente produz, né? A gente não pode esquecer que muita coisa é retirada do meio ambiente, tá? Recentemente foi furtado, roubado, né? O cobre, por exemplo, de um hospital no Rio de Janeiro, e o cobre é aquela linha lá que ia para os ar-condicionados das áreas de emergência, né? Então, já teve problema. Por quê? Porque o cobre é caro, porque eu também posso utilizar junto com outros elementos para fazer a produção do aço também. Tá? A gente não pode esquecer que aqui na nossa cidade também, recentemente, tá? Furtaram o porte inteiro aí de uma empresa, furtaram todos os cabos. Aí todo um bairro ficou, a via principal de um bairro ficou toda sem telefone. Quando eu falo telefone, entra a internet, entra telefone fixo e entra TV, ok? Aí a gente tem o fluxo simplificado da produção do aço, né? Carvão é um outro material importante que exerce aí todo o papel na fabricação de aço, no caso como combustível, né? Primeiro a gente prepara a preparação da carga, da onde que eu vou retirar, da onde que eu vou pegar esse material, né? Aqui, ó, tem a sucata, tem o minério de ferro, tem o carvão mineral, tem o carvão vegetal, tudo para preparar. Como eu vou preparar? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Como combustível, o carvão ele exerce um papel de alcançar aí altas temperaturas para que haja uma fusão, tá, do minério, para que elimine um pouco aí do oxigênio, tá? Então vai dependendo da forma que tiver, desprende do minério, deixando aí o ferro livre, tá? Aí vai para o refino, tá? Depois do refino vai para o lingotamento. Isso aqui é só uma base para a gente saber de como funciona. Dependendo de algumas empresas, umas retiram, outras só recebem o material, no caso, a sucata, tá? Com o processo de redução do refino, o que acontece? O aço passa pela laminação, né? Então, já é praticamente quase o final do estado de solidificação. Aí vem sendo deformado mecanicamente, dependendo da forma que eu quero esse meu aço, tá? Que ele pode se transformar em laminados, pode se transformar em chapa, em bobinas, vergalhões, barras e etc. Aí tem bem uma informação aqui bem assim que é utilizada mesmo para o aço. Fabricar o aço existe técnicas que devem ser renovadas de tempos em tempos. Por isso, há investimento constante de pesquisas siderúrgicas. Isso é com certeza. Por quê? Porque para tudo que eu faço, tudo que eu vou produzir, para eu não gerar resíduo, para eu utilizar assim, praticamente 100% dele, eu tenho que ter uma parte tecnológica do meu produto para que quando eu for vender, teoricamente, é 100% reciclável, não é 100%, vai gerar um resíduo aí que eu não posso utilizar mais, então vai ficar. Então, tudo isso é pensado, né? E claro, o principal deles é melhorar esse aço aí. Tá?
Quanto à composição, existem os tipos, né? Aqui a gente vai somente os mais utilizados. Quanto à composição, ele é o aço carbono e o aço liga. Embora o aço carbono ele já possua, né? O aço possui carbono em sua composição. Ele é formado pela liga de ferro e carbono. A gente viu lá no início que o tetor do carbono pode chegar até assim 2,11%, né? E é aplicado e possui residuais como manganês, fósforo e silício. Já o aço liga encontra elementos como manganês e silício, bem parecido com o carbono, mas ele ainda tem o níquel, tem o cromo, tem o vanádio, né? E entre outros. Além das ligações aí entre o ferro e o carbono. Devido a esses ligamentos, esses elementos que existem, o aço liga pode ganhar maior resistência mecânica, resistência química, a dureza e outras propriedades. Então é bom, né? Mas o mais utilizado aí é dependendo para o que eu vou utilizar o aço, ok? Quanto à sua aplicação, eu aplico nos aços estruturais, nos aços para molas, nos aços para fundição, nos aços para construção mecânica. Quando eu falo de aços estruturais, eu também estou falando de concreto armado, um dos mais utilizados, né? Porque existe uma alta resistência mecânica e são amplamente utilizados aí na construção civil, tá? São aço carbono com pequenas quantidades de elementos ligas. Já os aços mola são utilizados para, o nome próprio já diz, né? Utilizado para fabricação de mola, porque possui força em tensão, além de um elevado limite elástico. Os aços para fundição, o nome já diz, né? Vou também trabalhar ele numa fundição, né? Apresenta boa resistência e é a produção de peças de aço fundido, né? Aqui a foto, peça em aço ferro fundido. Bem típico, a gente já conhece, né? Isso aí de algumas entradas, às vezes de telefonia, às vezes de água, alguns até de esgoto, são utilizados esses tipos de aço. Já aço para construção mecânica, são aços com carbono com baixo teor de liga, tá? Utilizado na mecânica, né? A fabricação é eixo, mola, eixos, né? Engrenagens, rolamentos, entre outros. Muito utilizado também na fabricação de automóveis, ok? E aço, né? Qual é o aço mais utilizado que eu tenho? Esses são os mais utilizados, tá? Quando a gente fala de utilização para construção civil, tá? É o CA50, o CA60. Tem o CA25, mas esse é o menos utilizado, né? É pouco utilizado na matéria de construção, no caso de armação, né? A superfície dele é lisa e ele tem uma resistência aí de 25 kgfm por milímetro quadrado ou 250 MPa. Né? Então, o 25 significa que a resistência dele é característica de tensão de escoamento. Já o CA50, o mais utilizado em obras, tá? Ele tem a superfície, a gente pode observar aqui, né? A superfície dele, ele é obrigatoriamente com nervuras transversais, ou seja, ela é rugosa, todo ele, né? A não ser que venha onde tem o local onde foi fabricado e a numeração dele, que é o CA50. Ele vem obtido pela laminação a quente, mais para frente eu falo. E no caso, quando fala 50, a gente já sabe que é a característica dele, a resistência dele, né? De tensão de escoamento, 50 kg por milímetro quadrado ou 500 MPa. O CA significa concreto armado, tá? O CA60, ele é utilizado concomitantemente com o CA50 nos projetos de armação.
Os fios acima de 10 milímetros deve ser obrigatoriamente ele ter entalhes ou nervuras, a gente pode observar aqui, né? Tem uma partezinha lisa, outra nervurada, que já são os fios. A tensão deles com o escoamento de 60 kg/força por milímetro quadrado, ou então 600 MPa. Tá? E o 60 a gente já sabe o que significa, né? Que é a tensão. O CA a gente também já conhece, que é o concreto. A superfície dele lisa, tá? E também obtida através da trefilação de fio a fio. A NBR é a 7480, que é o aço destinado às armaduras para especificação de concreto armado. Okay? O que a gente recomenda? Né? Toda vez que eu mandar um projeto, que eu fizer um projeto, eu tenho que analisar o projeto para ver que quem for receber ele para fazer, ele esteja atualizado. Né? Não adianta eu mandar ele projeto obsoleto que não está nem com a cara da obra que eu estou fazendo. Ah, eu fiz porque tal obra era bem parecida. Quando a gente fala de parecido, não é igual, já falei isso para vocês. Né? O projeto, ele está... Quando eu falo que ele tem que estar atualizado, né? Ele tem que estar correto para o serviço de corte e dobra. Por quê? Porque não é você que vai instalar. Então, você tem que opor alguém para fiscalizar, tá? Então, para verificar se as armações antes da realização da concretagem, porque o concreto, ele é muito... O aço, ele é muito importante para o tipo de concretagem que você vai fazer. Ok? Enquanto a sua geometria, né, eles são semi-acabados, produtos planos, produtos longos. Os semi-acabados, ele vai na etapa de ligotamento, né, para produzir produtos semi-acabados, como os blocos, tarugos ou placas. Já os produtos planos, eles já são para a parte final, tipo chapas ou bobinas, que após o processo de ligotamento, o material aí semi-acabado pode passar aí por 2 cilindros, né, que aplica uma força de compressão. Então, a gente já sabe, quando aplica uma força, pode ser até uma calandra, né, onde tem 2 cilindros girando para o mesmo lado, né, lados opostos ou para o mesmo lado, porque ele passa lá e fica aquela placa bem fininha. E já tem também os produtos longos, que são as barras, as telas, treliças, as cantoneiras, né, que também são emitidos na etapa de laminação, ok? É o que a gente vai ver agora. Os produtos que são os aços produzidos na indústria, que existem laminados, que tem o laminados a quente e o laminado a frio. O laminado a quente serve para matéria-prima, para a produção de autopeças, de tubos metálicos, rodas, etc. Já os laminados a frio, eletrodomésticos, automóveis, né, utilizados como esquadrias também aí na construção civil. Já o aço galvanizado, ele tem uma grande resistência, tá? Pode ser produzido de vigas de apoio, de canos, não, tubulação, né? E entre outras fabricações aí na construção civil. O aço galvalume é constituído de zinco, silício e alumínio. E também existe uma grande probabilidade de proteção contra a corrosão. Desculpa. Tá? Ele é utilizado aonde? Em obras marinhas, navais, e entre aquelas que têm a atmosfera bem agressiva. Além aí também de utilizar na construção civil. O aço inox é composto por níquel e cromo, é feito em alto forno a partir do ferro gusa, né, que é praticamente a terceira etapa lá onde a gente viu anteriormente para a produção do aço. Tá? Possui uma grande aplicabilidade na construção civil quanto aos setores de produção. Por exemplo, quando eu falo também de complexo industrial, área petrolífera, muito utilizado o aço inox. Por quê? Porque ele não vai ter problemas, teoricamente problemas, né, entre aspas, de corrosão. E hoje em dia existem pessoas profissionais específicos para fazer essa atividade. Então, ele tem que ser treinado, ele tem que passar por um certo treinamento, fazer cursos, senão não fica, né? E uma das maiores empresas do Brasil, no caso a Petrobras,
ela exige que tenha tudo isso. Ok? As propriedades do aço, ela pode ser adotada no tipo de aço estrutural na faixa normal, de temperaturas atmosféricas, tá? Existe um módulo de... Isso aqui é só para conhecimento. Isso aí vocês vão ver mais para frente, eu só quis adiantar um pouquinho. Deformação longitudinal ou modelo de elasticidade, que é o E igual a 200.000 MPa. O coeficiente de Poisson, o V igual a 0,3, é só um coeficiente, isso aqui vai entrar numa fórmula, mas não é para vocês, né? O coeficiente de dilatação térmica, 12 vezes 10 a menos 6, que isso é em graus, tá? E, no caso, a massa específica de 7.850 kg por metro cúbico. As propriedades dele existem a ductibilidade, né, que é até onde ele pode se deformar, e os frágeis, ele é o oposto da ductibilidade, porque o aço pode se tornar frágil através de baixa temperatura de ambiente, efeitos térmicos, em locais causados por explosão de solda elétrica, tá? Tá bem bonito, tá bem legal aqui no gráfico, né? Os dúcteis são sujeitos a tensões locais elevadas, sofrem deformações plásticas capazes de distribuir as tensões. Olha como é que lá vai, né? Já os frágeis, não, ele vai e estaciona. Tá? Então, assim, não quer dizer que ele não vai continuar com a trabalhabilidade dele, com certeza vai. A resiliência é a capacidade de remover energia mecânica em regime elástico. A tenacidade, energia total, elástica, plástica, que pode absorver por unidade de volume até a sua ruptura. Então, teoricamente, é aquilo que demora, né? E a dureza, a resistência e ao risco de abrasão. Quando tem efeitos de temperaturas elevadas, superiores a 100 graus, tende a eliminar o limite de escoamento bem definido. Tá? Então, ela vai se modificar conforme as temperaturas elevadas. Tá? Temperaturas reduzem o sistema de escoamento. Temperaturas elevadas acima de 250 a 300 provocam também fluência nos aços. Existe a fadiga, assim como no concreto tem fadiga, no aço também tem fadiga, né? A resistência a rupturas materiais, e, em geral, medida em ensaios estáticos. Quando as peças metálicas trabalham sob o efeito de esforços em grande número, pode haver uma ruptura de tensões inferiores às obtidas nos ensaios estáticos. A corrosão, o processo de reação do aço com alguns elementos presentes no ambiente que se encontra exposto. Tá? Aí, detalhes para a gente prevenir corrosão em estruturas, a ação de intempéries, né? O que eu devo evitar? Acúmulo de água e poeira, sem acesso para manutenção. Então, se não tem acesso para manutenção, e o acúmulo de sujeira. Eu preferi aquele que vai ter o furo de drenagem e aquele que vai facilitar a limpeza e a aeração. Os laminados, a gente viu lá atrás o que são os laminados e como eles se transformam, né? No A são as barras, então ela vai ser quadrada, redonda, chata. Ao B, a chapa. Os perfis estruturais laminados, que tem as abas iguais, as abas desiguais, tipo L, né? O U ao contrário, o I e o W, né? Desculpa. O D, o trilho, o tubo quadrado e o tubo redondo. Os perfis laminados, grande eficiência estrutural, é o H, o I, o C e o L, né? O H, o I, o C e, no caso, o L, que não tem ali. O IP, o EA, o EB e o EN. Perfis laminados de obras com faces paralelas de padrão europeu. Muito utilizado no Brasil também, em muitos lugares utilizam esse tipo de material. Fios, cordoalhas e cabos, né? Os fios, propriamente dito, a cordoalha com 7 fios, tipo aqui, ó.
uma alma, né, que a gente chama cada um os cabos de aço. Aqui a cordoalha, para ficar fácil para conhecer, e os cabos de aço. Então, dentro do cabo tem outros cabinhos que se junta tudo para resistir aí a alguma força, alguma tensão. Perfis de chapa dobrada, né? O A é o 1, o B ele já é aquele perfil mais complexo, o perfil S e o perfil Z. Perfis soldados e perfis compostos, que são bem utilizados também em complexos industriais. A norma que regulamenta é 5884, são formados pela associação de chapas ou de perfis laminados simples, sendo a ligação, em geral, a maioria são soldados. Tá? Aqui é um perfil laminado, aqui é um perfil soldado. Então, é isso que a gente tem sobre o aço. Né? Foi bem rápido. Tá? Então, aguardem novas instruções e até a próxima. Tchau, tchau. Dúvidas é só falar comigo por e-mail ou pelo telefone que você já tem. Obrigada, gente. Até mais.